Tudo ótimo, Sidney. Boa tarde para você, para o Luciano. Uma ótima quinta-feira para quem está acompanhando a gente. Sidney, a Petrobras informou que essa redução ela busca um equilíbrio junto ao mercado internacional e também ela acompanha a evolução dos preços de referência. Segundo a companhia, a partir de agora, portanto, o repasse da Petrobras junto ao consumidor na bomba, ele cai de R$ 2,57 para R$ 2,39. Hoje, o que a Petrobras acaba cobrando do consumidor. Amanhã, aí sim, a Petrobras anuncia um reajuste que vale a partir de amanhã, uma queda que foi em torno de 7%. Essa queda aí ela passa de R$ 13,53, portanto, para R$ 3,28 a partir de amanhã, uma redução aí em torno de 7% para as distribuidoras. Bom, o valor do litro, portanto, aí ele fica em R$ 3,28. É a quarta redução anunciada pela estatal em menos de 2 meses. Hoje pela manhã, no relatório divulgado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, esse relatório informou que hoje a defasagem da gasolina no mercado interno é de 12%. Eu volto com vocês. Nossa analista de economia, Priscila Yasbeck, tem um panorama das reduções no preço da gasolina. Vamos ver. Estava conversando com o Rodrigo Leão do INEP, que é um instituto de pesquisas independente do setor de petróleo, e ele calcula que essas reduções elas chegam em 60%, 70% para o consumidor final. Então a redução na bomba, de fato, deve ser de cerca de 12 a 13 centavos. Os últimos dados da ANP mostram que a gasolina está custando R$ 5,25 em média no país. Então com essa redução aí, se for uma redução, por exemplo, de 13 centavos no fim das contas, o preço da gasolina, a média no país deve ficar em R$ 5,12. O petróleo, vale falar, está valendo $93, que é o petróleo que é referência aqui para o nosso mercado. No auge da guerra na Ucrânia, chegou a bater os $130, então já está bem abaixo do momento mais tenso de guerra. E aí eu estava conversando com o Rodrigo também para entender um pouco das perspectivas, o que ele espera. E aí ele falou que o petróleo ele deve se manter aí nessa faixa de 90 a $100, porque a Rússia começou a fazer um desconto do preço da energia, do preço do gás, para conseguir vender energia, petróleo, gás para países da Ásia, né? Para a China, para a Índia. Mas o que ele explica? Que ainda é um momento muito incerto, ainda é muito instável. Teve um fator também importantíssimo, além dessa questão da Rússia, que é desaceleração das economias. Com as economias desacelerando, há uma previsão de queda na demanda por petróleo. Isso também ajuda a derrubar o preço do petróleo. Agora, um outro aspecto importante para abordar sobre essa questão é a questão da Petrobras, a questão política, o que está por trás disso, né? Então, o que os especialistas também dizem é que quando o preço do petróleo sobe, porque a gente está com uma volatilidade muito grande em relação ao ano passado, a Petrobras não está ajustando rápido para cima, mas quando cai, ela ajusta muito rápido para baixo. E o Rodrigo Leão, por exemplo, ele falou, mesmo que o preço do petróleo volte a subir, dificilmente a Petrobras deve repassar esse aumento antes das eleições. Um aspecto que corrobora com essa visão é justamente o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado previamente que haveria uma boa notícia para a Petrobras essa semana. No dia seguinte que ele fala isso, vem esse reajuste da Petrobras para baixo. Então também é um fato que, apesar de ser comemorada essa notícia de redução no preço da gasolina e dos combustíveis, do ponto de vista do mercado, também conversei com vários participantes do mercado que eles continuam falando. De fato, aparece ali uma ingerência política sobre a Petrobras. Não é praxe o governo anunciar ou antecipar uma redução, uma mudança de preço dos combustíveis. De fato não é praxe, isso não é bom, mas o que é concreto para o consumidor, inicialmente para os distribuidores, depois para o consumidor, é que essa redução ela tem um impacto, né, para quem precisa, evidentemente, utilizar-se do combustível para se movimentar. Vamos conversar com o Leandro Rezende, agora a primeira participação dele aqui. O Leandro é um comentarista mais de política, mas é um observador também dos movimentos da sociedade, né, Leandro? Como é que essa redução é percebida por diferentes estratos da população, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Sidney, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão. Bom, reduzir o preço dos combustíveis, especificamente do caso da gasolina, é algo que praticamente todo mundo acaba percebendo, porque o mototaxista ali que precisa fazer um trabalho como entregador de aplicativos, por exemplo, ele percebe essa redução. O camarada da classe média, que tem ali seu carrinho, vai para o trabalho, percebe também essa redução nesse preço. E quem ganha mais também percebe isso. A diferença está no nível de conhecimento
conhecimento que as pessoas têm e de percepção também de que o valor da gasolina está abaixando de valor, né? E aí, quando a gente olha para o que a pesquisa Quest Genial entregou ontem, a gente consegue perceber exatamente que há uma diferença, sim, entre as diferentes faixas salariais de renda medidas pela pesquisa. A pesquisa perguntou o seguinte: na sua cidade, o preço da gasolina caiu no último mês? Quando a gente olha para o dado total, a gente consegue perceber que 82% dos entrevistados admite que o preço da gasolina caiu. A questão é quando a gente vai olhar para esses recortes de renda. Os mais ricos perceberam que a gasolina caiu de uma maneira mais profunda. Quem ganha mais de 5 salários mínimos, 90% desse extrato, percebeu que o preço da gasolina se reduziu. Quando a gente vai para a faixa intermediária, de 2 a 5 salários, 83% dos entrevistados perceberam essa redução no valor do combustível. E quando a gente vai para a faixa ali de até 2 salários mínimos, a gente vê que 75% dos entrevistados percebeu a redução do preço do combustível. Quer dizer, a gente está falando aqui o seguinte: essa é uma medida que quem está percebendo mais, quando a gente olha para esse recorte de renda, é um eleitor que já está com o presidente Jair Bolsonaro, que é aquele que ganha acima de 5 salários mínimos, onde o presidente tem uma vantagem para cima do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera em um segmento que percebe muito mais a alta dos alimentos. Quando a gente olha para a faixa de até 2 salários mínimos e de 2 a 5 salários mínimos, existe uma percepção de que a gasolina reduziu de preço, mas uma percepção maior de que o preço dos alimentos aumentou. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Reduzir o preço do combustível é algo que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu trazer para si, mas isso não necessariamente virou votos até agora. Não trouxe novos eleitores para o presidente Jair Bolsonaro, porque está todo mundo ainda sentindo que o preço dos alimentos não está se reduzindo. Então, é uma medida importante, garante, no sentido político da coisa, garante um engajamento e um apoio de um eleitorado que o presidente já tem, impacta um eleitorado que o presidente não tem, mas ele não é ainda determinante para mudar as condições econômicas e mudar o voto da população, pelo menos o que as pesquisas dessa semana até agora mostraram. E não é para menos, né, Leandro, essa percepção dos mais pobres. Boa tarde para você. Vou chamar o Gustavo Uribe também para entrar na nossa conversa. Quero falar exatamente sobre isso, Uribe, sobre essa percepção dos mais pobres. Nós entrevistamos muitos economistas e especialistas aqui naquela época da redução do ICMS, daquele esforço concentrado do governo federal para reduzir o ICMS, e muitos deles faziam uma crítica: olha, esse esforço tem que estar concentrado também para reduzir o preço dos alimentos, porque quando reduz o ICMS, dá esses benefícios para a gasolina, a gente está falando de uma parcela da população que pode pagar, que tem carro, e isso não chega à parcela mais pobre da população. Resultado, a colheita está aí, né, Uribe? Boa tarde para você. Falta colher e falta realmente diminuir o preço do diesel, que é o considerado combustível social. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Luciana. Há uma grande questão que o governo conseguiu baixar um pouquinho o diesel, mas ainda há reclamação, sobretudo dos caminhoneiros autônomos, que já estiveram com o presidente Jair Bolsonaro e hoje sinalizam uma posição de contradição em relação a ele, justamente porque o imposto que acaba tendo impacto maior, imposto não, combustível, impacto maior nestes eleitores que ganham até 2 salários mínimos é o diesel. É o combustível social, é aquele que abastece os caminhões que transportam comida, é aquele que abastece o transporte público. Então há uma questão dentro do Palácio Planalto e até uma pressão para que a Petrobras não fique apenas na gasolina, que vá também para o diesel. A gasolina é importante, o Leandro Rezende fez uma explicação bastante completa a respeito do assunto para aquele eleitorado que já está com o presidente Jair Bolsonaro. Mas a última pesquisa Genial Quest mostrou que Lula conseguiu recuperar terreno entre aquele eleitorado que ganha de 2 a 5 salários mínimos. Parte deste eleitorado tem um veículo próprio e também utiliza a gasolina. Então, se a gente for analisar friamente em relação a esse eleitorado, talvez o presidente Jair Bolsonaro possa gerar certo efeito em parcela dele, mas não aquele que ganha até 2 salários mínimos, porque é um eleitor pobre, é um eleitor que depende mais do diesel do que da gasolina. Agora, vamos observar se realmente Caio Paes de Andrade pode anunciar até o dia 2 de outubro uma redução do diesel, porque a pressão do Palácio do Planalto é forte.